Mantenha sua Bíblia aberta, amado. Gálatas capítulo 4. Eu quero ler um texto de Manuel Bandeira, um homem que é considerado como um dos grandes marcos do modernismo brasileiro. Ele é um crítico literário e poeta. Ele escreve um texto chamado Canto de Natal. Manuel Bandeira disse assim: o nosso menino nasceu em Belém, nasceu tão somente para querer bem. Nasceu sobre as palhas o nosso menino, mas a mãe sabia que ele era divino. Vem para sofrer a morte na cruz. O nosso menino, o seu nome é Jesus. Por nós ele aceita o humano destino. Louvemos a glória de Jesus menino. Lindo, lindo, singelo, poético, lírico e espiritual e profundamente teológico. Este texto fala do advento. Ele fala de quando, na plenitude do tempo, o Senhor, Deus o Pai, enviou o seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que lemos na Palavra de Deus, ele dialoga com este fato. O texto de Manuel Bandeira fala de Jesus Cristo que veio a este mundo, nasceu na manjedoura, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E o texto de Gálatas 4, Paulo ensinando às igrejas da Galácia, ele anuncia também a chegada do Senhor e a nossa filiação a Ele. Aqui surge um termo que no Novo Testamento aparece em outras quatro oportunidades, que é o termo adoção. E a adoção como filhos diz respeito àquilo que o Senhor Jesus conquistou em nosso lugar, morrendo por nós, e nos fazendo então, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, pelo derramamento do sangue dEle, termos acesso a Deus o Pai, não mais na condição de escravos, mas agora na condição de filhos. E Paulo então, no capítulo 4 de Gálatas, ele começa fazendo uma metáfora interessantíssima. Ele fala que antes de Cristo, antes da encarnação do Verbo, antes do nascimento do Senhor Jesus, nós éramos como aqueles que têm uma herança. E na cultura da lei romana, quando um pai morria ou estava a morrer, ele colocava na herança não apenas aquilo que os filhos receberiam, mas também aqueles que seriam os seus tutores, até que os filhos crescessem e pudessem assumir a herança. E então o apóstolo Paulo se utiliza dessa metáfora, dessa figura, que era bastante conhecida para o povo antigo, e diz: olha, nós éramos assim antes de Jesus. Nós até esperávamos o Messias. Nós até tínhamos expectativa de que ele viesse, mas nós estávamos na menoridade. Nós não gozávamos ainda dessa herança que nos foi anunciada pelos profetas. E aí então o apóstolo Paulo faz essa linda metáfora, e a partir do verso 4 ele começa: porém, vindo a plenitude do tempo. Ele diz o seguinte: nós éramos escravos, nós éramos filhos que não tinham posse da herança, nós éramos filhos que eram tutelados por alguém superior a nós, que no caso era a lei. E ele agora inicia o verso 4 com uma conjunção adversativa, gerando força argumentativa para aquilo que vem depois. Ele diz: nós éramos escravizados, vivíamos sob o domínio da lei, porém,
E é como se ele dissesse: a partir de agora eu falo algo que é muito superior discursivamente, historicamente e teologicamente. Porém, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. E é interessantíssimo perceber que o conceito de plenitude do tempo nos faz compreender que o nascimento de Jesus não foi um acaso. O marco epistemológico na história da humanidade que racha a história no meio, em antes de Cristo e depois de Cristo. Os filósofos e historiadores podem dar outros nomes, mas todos nós sabemos que é antes e depois do nascimento do Senhor Jesus. Eles querem desqualificar isto, mas nós sabemos que o Senhor é um marco que divide a história, por isso é um marco epistemológico. Existe uma vida antes do Senhor, escravizada pela lei, e existe agora uma vida que se fundamenta na graça do Senhor Jesus, nascido de mulher e nascido sob a lei. Não foi um acaso. O Império Babilônico preparou todo um sistema de leis. O Império Medo-Persa preparou todo o sistema tributário. O Império Romano apresentou ao mundo a perspectiva política e jurídica. O Império Grego apresentou ao mundo uma cultura e uma língua. E então o Senhor preparou tudo isto com a sua poderosa mão. E Ele chama isto na palavra de plenitude do tempo. Quando tudo estava preparado para o nascimento do Senhor, Ele enviou o seu Filho a este mundo. Isto é Natal, irmãos. E eu quero compartilhar com você nesta manhã, brevemente, as bênçãos da plenitude do tempo. Você que gosta de anotar os temas do sermão, vou falar mais uma vez. As bênçãos da plenitude do tempo. Em primeiro lugar, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E está claramente escrito no verso 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar. Sim, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo se despiu da sua glória e se fez um de nós. Viveu a humilhação de, sendo o Deus que criou todas as coisas, ir para um ventre, ser alimentado por um outro organismo. E quando nasceu numa situação de humildade total e plena. E isto se dá porque Deus, na plenitude do tempo, enviou o nosso Salvador. Esta é uma verdade que precisa ser anunciada hoje, irmãos, do século 21. A nossa esperança tem um nome, o nome é Jesus Cristo. Nós não sucumbimos às loucuras desse tempo, porque a nossa vida está ancorada, sustentada, alicerçada por aquele que nasceu na plenitude do tempo. O mundo está enlouquecido. As pessoas estão sem rumo, sem esperança e sem paz. Mas nós cremos que este foi enviado da parte de Deus para nos resgatar. Louvado seja Deus, a palavra aqui, no grego, é exagorazo. O verbo resgatar é muito mais do que a língua portuguesa pode exprimir. No grego significa resgatar do poder de outro, pelo pagamento de um preço. Usava-se este verbo quando alguém queria comprar um escravo. O escravo nasceu escravo,
e alguém queria libertá-lo, chegava para o senhor daquele escravo e pagava um preço alto para tirar da condição de escravidão e para libertar esse ser humano. Este é o verbo que o apóstolo Paulo usa. É comprar para si, comprar para o bem, comprar para o uso propício. Embora pessoas vivam sem compreender e sem pensar nisto, esta é a verdade que sustenta o planeta. O mundo não está fixo na galáxia em razão de leis da física. O mundo está fixo na galáxia, todas as coisas estão como estão, porque há sobre nós aquele que foi nascido de mulher e que viveu neste mundo e que nos resgatou, exagorazo. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Deus enviou o seu Filho. E a pergunta é: o que você tem feito com esta notícia? Você não mais precisa fazer nada para ser salvo. Ele já cumpriu quando ele estava na cruz a morrer. Ele disse: tetelestai, está consumado. E João capítulo 3, verso 17, a palavra de Deus vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Viver o Natal é compreender isto. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos resgatar. Você não era dele. A palavra de Deus diz que eu e você éramos inimigos da cruz. E Ele nos resgatou. Uma vez que nós pecamos em Adão. E não há outra condição, um outro caminho, uma outra possibilidade para chegar a Deus Pai. Pastor, mas eu sou honesto. Parabéns, você cumpre o seu papel de cidadão com maestria. Mas eu sou fiel aos meus relacionamentos. Parabéns, você cumpre o seu papel moral com maestria. Mas você por si mesmo não pode chegar a Deus, porque os nossos pecados fazem separação de entre nós e o Senhor. E João capítulo 14, no verso 6, a palavra de Deus vai dizer, palavras do nosso Senhor Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, não há outro. Não há nenhuma outra estrada, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra demanda, nenhuma outra religião, nada além do Senhor Jesus, que é o novo e vivo caminho. Ele nos resgatou. Mas há uma segunda bênção. A primeira bênção na plenitude dos tempos é que Deus enviou o seu Filho. A segunda bênção é que Deus derramou o seu Espírito. E o texto nos diz, no verso 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. A primeira bênção da plenitude dos tempos, da plenitude do tempo, foi o envio do Senhor Jesus. Mas a segunda bênção da plenitude do tempo é que o Senhor enviou sobre nós o seu Espírito. A palavra Abba, todas as vezes em que aparece na palavra de Deus, ela está associada à palavra Pai e significa um tratamento íntimo, próximo. E é por meio do Espírito Santo que nós temos este convívio íntimo e próximo com o Senhor. Não há condições de chamarmos o nosso Deus na intimidade do nosso quarto, quando nós estamos de joelhos, senão pelo Espírito Santo. É por isso que Paulo teve o cuidado, inspirado pelo Senhor, de colocar que uma vez em nós, o Espírito clama, Abba, Pai. Todos nós somos chamados a uma vida de intimidade com Deus, irmãos.
Intimidade com Deus não é algo para pastores, para líderes, para, enfim. Intimidade com Deus é para todos aqueles que receberam do Senhor o seu Espírito. E nós que professamos a fé no Senhor, dizemos crer que Ele é o Senhor, nós só fazemos isto pelo Espírito. Nenhum de nós é capaz de caminhar na direção do Senhor e de crer em Jesus de Nazaré, senão pelo Espírito. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quem? Do Espírito. É necessário que nós sejamos cheios de Deus, cheios da presença do Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é aquele que está conosco, aplicando no nosso coração a vida e a obra de Jesus de Nazaré. Você só está aqui porque o Espírito Santo te atraiu, queira você ou não. Você pode pensar: não, eu vim porque o meu amigo me convidou. E mal sabe você que Deus, movimentando todas as coisas, fez com que seu amigo o convidasse e você estivesse aqui. E isto não é uma obra do seu amigo, nem sua e nem da catedral. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso me faz lembrar uma fala de Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores que já pisou esse planeta. E ele diz: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que acreditar que uma pessoa foi salva sem a obra do Espírito Santo. Pense, você consegue imaginar um leão vegetariano, irmão? Existem até alguns irmãos que são como leões. Você imagina essa pessoa vegetariana? O pastor André está olhando para mim, não sei porquê. Existem os irmãos que são como leões da savana. O presbítero Newton me olhou como quem diz: eu estou nessa aí, pastor. Existe a possibilidade de nós pensarmos um leão vegetariano, irmãos. Charles Spurgeon diz que essa dificuldade de materializar este quadro é nada perto de um outro quadro, que é alguém voltado para a cruz, sem a ação do Espírito Santo. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque o Espírito Santo resolveu falar com a gente. E essa plenitude nada tem a ver conosco, tem a ver com Ele. É Ele que nos enche. Terceira e última bênção da plenitude do tempo é que o Senhor ofereceu uma herança. E a palavra de Deus nos diz, o verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Entender o Natal é de uma vez para sempre se lembrar da plenitude do tempo e compreender que Deus enviou o seu Filho, que Deus enviou o seu Espírito e que Deus nos fez herdeiros de uma herança conquistada na cruz. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê no Senhor Jesus, entrega a sua vida para Ele, crê na vida e na obra dEle, crê que a palavra de Deus é verdade absoluta e irrefutável. Se você crê assim, é porque o Espírito Santo moveu o seu coração, e se Ele moveu o seu coração a crer, você é filho e, portanto, portador de uma herança imutável, inquebrável, indefectível. Nós iremos para o céu, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 5, no verso 24, diz uma palavra para mim e para você: ouça. Ouça o que o Senhor fala ao seu coração. Na verdade vos digo, que
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós somos salvos. E a salvação não é um processo. A salvação não é um processo porque o processo implica sequências. O processo pressupõe instâncias. Algo que se faz numa primeira instância e é construído numa segunda instância e é construído numa terceira instância e assim vai, assim é processo. A salvação em Cristo não é um processo, é um ato de Deus, inequívoco, unilateral. Ele resolveu amar a mim, amar a você, enviar o seu Filho, por meio do seu Espírito nos fazer crer, a fim de que nós fôssemos alcançados pela certeza da vida eterna. Isso me faz crer naquilo que acontece ao carcereiro junto deste mesmo apóstolo Paulo. Paulo preso, cantando, adorando a Deus, as correntes se abrem, a cela se abre, e o carcereiro que tomava conta ficou desesperado. Vou me matar, porque alguém vai dizer que eu liberei esses presos. E o apóstolo Paulo disse: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. Quem nos libertou foi aquele a quem nós dirigimos o nosso louvor. Aleluia. E ele falou: então, mas como é que eu conheço isso? Eu quero conhecer esse poder. E o apóstolo Paulo falou para ele assim: crê no Senhor Jesus e será salva tu e tua casa. Nós precisamos crer que na plenitude do tempo o mundo foi transformado. Nós precisamos crer que mesmo sem saber, mesmo sem que isso fosse a verdade do seu coração, Manuel Bandeira deixou expressar o belo por meio da sua palavra. E não há beleza fora de Deus. O belo só é belo porque ele é pleno em Deus. Por isso que Manuel Bandeira, não num ato de salvação, mas num ato de graça comum, de um sol que nasce sobre justos e injustos, de bênçãos que vêm na vida dos crentes e na vida dos descrentes. Manuel Bandeira, então, sem saber, estava sendo usado por Deus naquilo que nós conhecemos como graça comum, e expressando de fato aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, ainda que nenhum destes conceitos lhe tenha sido apresentado na alma do seu ser. Ele fala: um menino nasceu. Ele nasceu humilde. Ele nasceu numa manjedoura. Ele cumpriu o seu propósito na cruz. E eu imagino que Deus esteja no céu, dizendo: é isto mesmo. Quem crê em mim professa, e mesmo aquele que não crê, professa ou professará. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses que haverá um dia em que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor e terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Manuel Bandeira fez isso. E se ele não se converteu antes da sua morte, haverá o dia em que ele será ressuscitado para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. E em seguida será para a sua condenação. A pergunta é: como está o seu preparativo para o Natal? Talvez você já tenha feito lista de convidados. Talvez já tenha feito até uma lista de possibilidades para onde ir, na casa de quem se reunir. Talvez você já esteja até preocupado com o culto das luzes, e eu quero, aliás, convidar a todos os irmãos.
Lista de presentes? Os meus filhos já começaram. Mas a pergunta é: você já pensou no que foi a plenitude do tempo? Jesus enviou o seu Filho, Jesus enviou o seu Espírito, e Jesus garantiu a sua promessa. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe com essa verdade, em nome de Jesus. Amém.